Então a gente vai começar agora o estudo desse livro que chama Conselhos do Meu Coração, que é esse grande mestre que se chama Sua Santidade Dudjom Rinpoche. E para a gente ter uma ideia de onde surgiu isso que a gente vai começar a olhar agora, eu vou começar dando uma olhadinha no prefácio, na página 8, para a gente entender um pouco como é que surgiu isso que a gente vai começar a olhar agora. Esse prefácio ele é muito curto, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito, porque ele foi escrito por um dos maiores mestres recentes do budismo, ele próprio é um discípulo de Dudjom Rinpoche, e por sua vez mestre de Sua Santidade Dalai Lama, mestre de Dzongzar Rinpoche, né? Que ele se chama Troshig Rinpoche. Ele fez o prefácio. Então a gente já tem uma ideia de quem está escrevendo, né? E ele começa de um jeito muito bonito, né? Que é um jeito tradicional, que é com uma homenagem. Então é mais ou menos assim, ele começa agradecendo e homenageando a origem disso. Então quando a gente lê ali Om Svasti significa isso, uma homenagem. Ele diz assim, Padmakara. Padmakara é Guru Rinpoche, o segundo Buda. Surgiu de novo com aparência humana, nesta era de escuridão, como Dudjom Rinpoche, meu senhor. Dodrudupa Yeshidorj. Então ele está aqui reconhecendo o Dudjom Rinpoche como sendo o Guru Rinpoche em pessoa. Nome tão doce de ouvir que emite um raio de esplendor no mundo. A ele meu coração se cura. Suas instruções profundas destilaram um néctar imortal de miríades de ensinamentos. Excelência maravilhosa e testemunho sagrado do Dharma do Buda. Ouvi-las liberta a mente, e ao pensar sobre elas, de alegria transborda meu coração. É bonito. Se a gente vai ter um pouco essa experiência ao longo desse texto, né, olhando para esses ensinamentos. Ele vai dizer assim, esses são meus versos de boas-vindas a alguns ensinamentos orais do Senhor das Bondalas, que é Abjidudjan Dorje Chan, do Limpa de Dorje. Aqui reunidos neste pequeno livro, instruções que caíram como uma chuva suave sobre as aspirações e a capacidade daqueles que podem ser treinados. Não tenho dúvidas que essa quintessência dos ensinamentos profundos, fielmente traduzida na França pelo grupo de tradução Padmakara, pode curar a doença que aflige todos nós, budistas ou não, nascidos nessa era de ideias degeneradas e emoções negativas e violentas. Isso aqui é bonito, né? Porque aqui é a quintessência dos ensinamentos profundos. A quintessência é a essência. A quintessência é mais do que a essência. Ou seja, não é um tratado. Ao mesmo tempo, ele diz assim, você pode curar a doença que aflige todos nós. Ele vai explicar, enfim, a doença do Sansara. Budistas ou não. Porque, enfim, o Sansara não é um privilégio dos budistas, né? O Sansara aflige os seres. A gente pode se dar conta ou pode não se dar conta. Mas é algo que não depende de uma ideia, de um tipo de uma crença que a gente precise ter. Né? A gente se dá conta que tem alguma coisa acontecendo independente da nossa vontade. Então não é que seja simplesmente uma espécie de acordo, uma maldição. É um jeito que as coisas andam e a gente não entende muito bem. Né? Eu estou certo de que esses ensinamentos eles inspirarão a todos, trazendo felicidade. Rezo para que vocês os leiam e reflitam sobre eles com frequência. Ou seja, é um texto para a gente voltar muitas vezes, né? Que a gente vai começar esse processo, mas ele não se esgota. O ignorante Wakinda Dharmamat, monge de Shakyamuni, chamado Zaron Trushik Chatru, escreveu essas linhas no Trashikel Berlim, La Sonnerie, Dordogne, França, no auspicioso 25º dia do 11º mês lunar de 99. Já lembro tudo. Sempre fácil. Aí na nota dos tradutores, ele vai explicar, os tradutores que traduziram do tibetano para o inglês, eles vão contar um pouco mais sobre o texto, né? Ou seja, da onde que o texto surge, né? Henrique, vou te perguntar uma coisa. Oi. Esse Trushi é o mesmo do da Sadhana? Isso, quando começa a dedicação? É ele? Ah, que legal. É o mesmo. Ele já nos acompanha e a gente não sabia, né? Legal isso.
Aí ele diz assim, a parte principal deste livro consiste numa série de ensinamentos proferidos por Kyabje Dudjom Rinpoche. Um deles é de 1962, mas de modo geral todos eles datam da década de 1970. Alguns foram realizados no Oriente, outros no Ocidente. As palestras elas foram gravadas e depois transcritas e publicadas em um pequeno volume, provavelmente em Kathmandu. Sangye Rinzin Wamo, o consorte de Dudjom Rinpoche, ofereceu uma cópia desse livro a Padmakara, com pedido que fosse traduzido. Logo, é graças a ela e a sua permissão que esses ensinamentos maravilhosos passaram a estar disponíveis aos leitores ocidentais. Então aqui ele vai falar umas coisas agora que são muito interessantes para nós, porque é como se fosse fosse uma exposição de coisas que nem sempre a gente fica sabendo, né? Ou seja, ele vai contar um pouco do pano de fundo do budismo tibetano. Ele vai dizer assim, ao contrário das outras 3 escolas do budismo tibetano, ou seja, Kagyu, Sakya e Gelugpa, que surgiram no período que se seguiu a perseguição do rei Langdharma e se organizam quase sempre em torno de líderes específicos ou de uma hierarquia. Então, por exemplo, a gente vai olhar para a linhagem Kagyu, né? A gente vai lembrar do Karmapa, por exemplo. A gente olha para a linhagem Sakya, a gente vai lembrar do Sakya Trizinho, Sua Santidade Sakya Trizinho. Sua Santidade da linhagem Gelugpa, desculpa, tem um grande Rinpoche que é ordenado, que ele é como se fosse indicado, não é o Dalai Lama, eles têm um líder da linhagem Gelugpa, ele é indicado para ficar um período de tempo, assim, alguns anos, né? Como se fosse um mandato, vamos supor assim. Mas ele vem por indicação de outros grandes mestres, né? Então eles vão se revezando. Eles já estão no 100º, alguma coisa assim, né? Mas sempre tem uma figura central, um pouco piramidal, assim, né? Então, ao contrário dessas tradições, né? Ele vai dizer assim, os Nyingmapas, ou seja, o Liajininho, que é o que a gente pratica no Sebo, por exemplo, cuja tradição data da fundação do budismo no Tibete, ele não formou um corpo único monolítico. Instituições elaboradas e administrações complicadas são um tanto alheias ao espírito da Liajininho. Ou seja, a gente olha um pouco para o Sebo e a gente já desconfia, né? Porque o Sebo tem a cara que tem, né? Ou seja, a Liajininho nunca foi muito... Sempre foi um pouco anárquica nesse sentido, né? Então, o que aconteceu? Isso é muito interessante a gente lembrar, né? Porque a gente pode imaginar que tudo que a gente está fazendo pode vir de uma criatividade nossa, né? Mas a gente se dá conta de que isso é algo que já vem sendo feito há muito tempo. Então, a tradição ela se desenvolveu livremente, descentralizada, produzindo um amplo espectro de ensinamentos e práticas associados, principalmente, como diz Dudjom Rinpoche, aos 6 grandes monastérios e seus inúmeros monastérios afiliados. Por alguma razão, eu estou com uma dificuldade de bloquear o som de vocês, que eu não estou conseguindo, não sei bem porquê. Então, eu pediria que se vocês conseguissem trancar o microfone, porque a gente está gravando, isso talvez vai ficar gravado, né? Então, eu estou vendo algumas pessoas aqui, a Carmen, a Manu, outras pessoas com o microfone ligado. Se vocês conseguissem desligar, ficaria melhor, assim, para a gente seguir depois aqui, né? Então, a linhagem nenhuma ela andava livre dentro do Tibete, isso é muito interessante. Então, haviam 6 grandes monastérios, eles eram como se fossem referências para isso, né? Então, essa, pelo menos, era a situação antes da invasão chinesa. Só que, então, aconteceu um desastre. Os monastérios eles foram destruídos e quem pôde fugiu para a Índia. Quem conseguiu, escapou. Como forma de preservar a integridade da tradição, se pensou necessário nomear um único líder em torno do qual os remanescentes dispersos eles pudessem se reorganizar. Então, isso foi um recomeço dos Nyingmapas, mas não foi um problema. Pela primeira vez, eles se viram desafiados a ter que escolher alguém, né? Ou ter que, de alguma forma, pelo menos momentaneamente, delegar esse papel para alguém para que pudesse, então, ajudar melhor as coisas a se configurarem, né? Então, sendo um mestre de imensa erudição e realização, intertom uma autoridade questionável nos ensinamentos dele, especialmente da grande perfeição, Dzogchen,
e sendo um reconhecido representante do próprio grupo Amazambava, Gyugyul Rinpoche foi escolha unânime. Isso é bonito, né? Ele foi unanimamente reconhecido, não teve uma eleição. Aquilo foi obviedade entre esses mestres, né? Então, ele era objeto de veneração espontânea e universal. E ele foi devidamente reconhecido pelo Dalai Lama como o líder dos Nirmapas. Então, é claro que os ocidentais estavam se iniciando na prática e tiveram apenas um vago vislumbre da extensão da sua autoridade espiritual e da sua realização como o mestre da grande perfeição. O guru reverenciado por muitos discípulos que também eram, por sua vez, mestres consumados. Isso aqui aconteceu nos anos 60. Né? Então, se vocês verem, por exemplo, a biografia do Chagdu Rinpoche, né, o Senhor da Dança, vocês vão ver que tem uma foto, num certo momento, em que está Gyugyul Rinpoche no meio e uma série de tulkus ao redor dele, assim, os mestres tibetanos, alguns jovens, outros mais velhos. Isso ali é onde foi, então, o primeiro grande encontro que teve da linhagem Nyingma, isso foi em 62. Então, eles tinham recém fugido do Tibete, estavam se orientando. O Gyugyul Rinpoche foi essa figura que organizou tudo, né? O Gyugyul Rinpoche, ele mesmo, a reencarnação de Gyugyul Rinpoche. Contudo, apesar da sua aparência humilde, alegre e descontraída, a presença de Rinpoche, ninguém conseguia ignorar que estava diante de um mestre muito grandioso, a corporificação dos ensinamentos. Como sempre ouvíamos, dito por tantos lamas como Khenpos, ele simplesmente era Gyugyul Rinpoche. O mais impressionante é que, além de trabalhar sem cessar pela preservação e prática dos ensinamentos entre os tibetanos na Índia, Nepal e Butão, Gyugyul Rinpoche mantinha o mesmo interesse compassivo e vigoroso pelos discípulos estrangeiros, tanto orientais como ocidentais. Com o passar dos anos, ele viajou para países do sul da Ásia, Extremo Oriente, bem como Europa e Estados Unidos. Assim como Gyugyul Rinpoche havia feito no Tibete, estabeleceu o Dharma em regiões bárbaras distantes, de acordo com os padrões rigorosos de uma rica tradição autêntica. Então, ele foi à Europa, foi aos Estados Unidos, ele viajou, o que para os tibetanos era muito estranho, porque para eles nós somos muito estranhos, assim, nós ocidentais, né? Porque é uma coisa quase indígena. Vocês imaginam, o Tibete por mais de 1000 anos, né, ficou completamente quase que fechado em si mesmo. Eles não tinham muito contato com outras coisas, eles tinham até um certo preconceito. Assim, né? Enfim, nós aqui estamos budistas e eles lá no Sansara, né? Então havia umas questões étnicas assim também. Né? O Gyugyul Rinpoche, ele ultrapassou essas barreiras, o que foi muito impressionante. Então, por que para nós é interessante saber disso, né? Porque, por exemplo, a gente está no SEB por causa, enfim, do Lama Samten, num certo sentido, né? O Lama Samten só se tornou Lama Samten por causa do Chagdu Rinpoche, que foi quem veio para cá, foi mestre do Lama, fundou o Gompa, assim por diante. Agora, Chagdu Rinpoche só se tornou quem ele se tornou por causa de Gyugyul Rinpoche, que foi mestre dele, quando ele estava lá. Esse aqui é o mestre do nosso mestre, uma coisa assim, né? Isso é linhagem, a gente vai vendo aquilo se conectando numa dimensão quase cósmica, né? Isso é muito bonito. Então, por fim, ele escolheu a Dordogne, na França, como residência permanente. Foi lá que, em janeiro de 87, Rinpoche faleceu em meio a muitos sorrisos maravilhosos, derramando um fluxo de bênçãos que ainda hoje é palpável. Então é interessante que o mestre desse quilate escolheu morar no Ocidente, morou por 7 anos, né, na França, escolheu morrer na França, né, fazer o Paranirvana. Muito bonito isso. Para nós ocidentais, ele foi um verdadeiro pai amoroso, apesar de ser franco, severo e direto ao ponto, com uma linguagem apropriadamente vívida e gráfica, conforme a ocasião exigia. Ele era a personificação da bondade gentil. Sua presença era uma fonte infinita de inspiração. Seus escritos, um modelo de clareza e elegância. Os ensinamentos orais, como esperamos que esse livro consiga retratar, eram diretos, simples e ordenados, acessíveis e claros, demonstrando verdadeira maestria. Não obstante, como indica sua breve autobiografia, que está no final do livro, né, Rinpoche era uma pessoa de grande modéstia. Prosaico em relação ao seu treinamento e trabalho, ele ocultava as realizações pessoais sob um véu de humor jovial. Então, ele era super humilde, né, e divertido ao mesmo tempo. Então
Dudjom Rinpoche ele ocupa um lugar muito especial entre os membros do grupo de tradução Padmakara. Em 1980, ele fundou seu próprio centro de ensinamentos em Dogueral, do Uruguai. No mesmo ano, concedeu as bênçãos para o primeiro retiro de 3 anos, em Chanteloup, o qual estabeleceu e guiou pessoalmente, dando muitas iniciações e instruções essenciais. Eles não dizem aqui, mas os tradutores fizeram esse retiro, eles estiveram lá. Né? Eu vi uma vez um ensinamento do tradutor desse livro, ele conta isso. Então foi um grande privilégio trabalhar nessa tradução, que é oferecida como um gesto humilde de profunda gratidão, por mais canhestra e imperfeita que seja. Adicionamos aos ensinamentos orais contidos na coleção de transcrições original uma série de apêndices que talvez possam interessar aos leitores ocidentais. São eles: uma autobiografia curta, 2 poemas e uma breve introdução em grande perfeição. Sentimos especial satisfação por termos incluído este último apêndice, traduzido com orientação de Kyabje Trungchen Rinpoche, que amavelmente permitiu sua inclusão nesse livro. Está escrito na Dordogne, aniversário de nascimento de Guru Rinpoche, em agosto do ano 2000. Isso aqui é para contar um pouco de onde é que a gente tirou esse texto. Né? Dito isso, a gente vai começar então com uma parte que está na página 21, que se chama o Dharma do Buda. Então vocês vão ver. Aqui é uma coisa muito impressionante que vai acontecer agora. Né? Então, por exemplo, o Dharma do Buda, ele vai fazer alguma coisa como o Lama Santen faz do Meditando a Vida, por exemplo. Ou seja, ele vai destilar a essência do budismo, em poucas palavras, ao mesmo tempo, sem que aquilo seja alguma coisa simplória. Só que Dudjom Rinpoche faz isso com elegância, que é muito bonito. Então aqui ele dá uma ideia para nós de um panorama do budismo, né? Do caminho do ouvinte até o caminho da liberação. E ele vai então nos dando uma ideia dessa espinha dorsal, que é muito importante para a gente. Porque à medida que vocês forem vendo outros mestres, vocês forem vendo outros textos e assim por diante, a gente vai conseguindo entender onde que cada coisa se encaixa, né? Que ponto que eles estão querendo colocar ali. Isso é muito importante para a gente. Né? Vocês vão ver, dentro da linguagem do SEB, embora isso aqui seja um ensinamento que fale sobre a roda da vida e fale sobre o budismo de forma geral, vocês vão perceber que ele está falando para o bloco 2. Ou seja, ele não está assim, pegando as pessoas que estão um pouco tontas, assim, um pouco distraídas no meio da vida e falar para elas que aquilo de repente não vai a lugar nenhum. Né? Ou que tem alguma coisa mais interessante que elas possam fazer. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar para aqueles que já têm um nível de conexão. Então aqui é como se já tivesse um certo funil, né? Porque eu imagino que só o fato da gente estar dentro da tutoria, a gente está dentro da nossa prática pessoal e querendo aprofundar isso, é que a gente já tem um nível de conexão com isso. Né? Eu imagino que isso já está acontecendo em uma certa medida. Então, o Dharma do Buda, aqui, vocês observem, isso aqui Dudjom Rinpoche falou para os discípulos ocidentais, ele falou para nós, embora possa fazer uns 40, 50 anos, assim, né? Vocês vão ver que isso aqui é super atual. Então, ele já começa de um jeito muito bonito, né? Ele diz assim: fiéis amigos do Dharma aqui reunidos. Estou muito feliz pela oportunidade de lhes falar um pouco sobre os ensinamentos do Buda. Todos nós aqui, seres humanos deste mundo. Então, aqui já é bonito, né? Porque todos nós aqui, enfim, vocês veem que o universo é vasto, né? Tem muitos seres. Mas aqui ele limita para os seres humanos que estão naquele momento ouvindo, né? Então ele já coloca essa descrição. Né? De diferentes raças e experiências, nós sentimos uma devoção espontânea e genuína pelo Dharma Supremo. Então ele parte do pressuposto que cada um de nós já tem isso, né? Muito bonito. Uma devoção espontânea e genuína pelo Dharma Supremo. A gente não só tem isso, mas a gente tem uma total confiança no Dharma e nós entramos pela porta dos ensinamentos profundos. Nós somos tão afortunados. É como se ele nos desse, começasse a nos dar um dado de realidade, que a gente não para muito para pensar, né? Mas geralmente a gente está um pouco tonto, assim, né? Um pouco atrasado, alguma coisa, né? Um pouco distraído. E a gente, no meio daquela loucura toda, começa a pensar o que a gente pode pegar que possa nos ajudar a nos tornar um pouco melhor, né?
Mas a gente não está entendendo realmente o que está acontecendo. Aqui ele começa a nos dar um pouco a real, né? Ele diz assim: o que é chamado Dharma do sagrado é algo inacreditavelmente precioso e difícil de ser encontrado. Não é que necessariamente é difícil de ser encontrado externamente, né? Porque, enfim, a gente vê a pessoa entrar no Google e está lá, né? Digita budismo e aparece um monte de coisa, né? Hoje eu acho que não tem uma livraria, alguma coisa que tu não consiga, ou ver um livro do Dalai Lama, ou tu consiga encomendar algo, né? Isso não está assim tão impossível. O que é inacreditavelmente precioso, difícil de ser encontrado, é uma disposição interna de acreditar ou de estar aberto para imaginar que ali pode ter alguma coisa que possa ser verdadeiramente útil. Isso é inacreditavelmente difícil de ser encontrado, porque, ou seja, é como se a pessoa tivesse uma abertura para se permitir ser atingida pelo Dharma, ao invés de simplesmente que o Dharma possa fazer o samsara dela melhorar, o que tem uma diferença bem grande. Não é muito fácil. Ao mesmo tempo, a gente começa a olhar para pessoas próximas, assim, né? A gente vê que essas pessoas, elas estão todas elas potencialmente fragilizadas. É tipo o pessoal, assim, pouco antes do tsunami, né? O pessoal não está tendo muita ideia do que vai acontecer. E mesmo que tu vá lá e diga para a pessoa, toca a sirene, a pessoa vai dizer que tu tá maluco, não está acontecendo nada, olha aqui, ó, tá tudo igual. Sou samsara, né? Difícil, né? E mesmo que eventualmente a pessoa se dê conta, ela descobre que ela vai precisar fazer algum movimento, né? Ou seja, a prática inicia. Essa prática ela leva tempo, ela exige paciência, né? Assim por diante. Não é muito simples. Então ele diz assim: a vontade que a gente sente agora de nos dedicarmos ao Dharma, e o fato de que todos nós possuímos as circunstâncias favoráveis e a boa fortuna de poder praticar verdadeiramente, só acontecem graças às gigantescas reservas de mérito que nos geramos no passado. A gente nem lembra, né? Como é que foi que a gente veio parar aqui? Porque aquilo pode parecer tão natural, né? A gente abre o Google, a gente bota na tela de fundo do celular a imagem do Buda, do Lama e assim por diante. Parece que vai ficando tudo automatizado, né? Mas a gente não calcula o quão raro é isso acontecer, né? Porque é o exato momento que a gente começa a se dar conta das descobertas que a gente vai fazendo, né? Tanto que a gente vai se dando conta, a gente vai percebendo também o quão sem sentido é o samsara sem essa compreensão. As pessoas vão simplesmente seguindo aquilo sem encontrar uma porta de saída, né? É como entrar dentro de uma esteira, a pessoa não sai do lugar, né? Então a gente tem reservas assim inacreditavelmente grandes de mérito. Ou seja, a gente com certeza fez alguma coisa boa na nossa vida para estar aqui hoje, podendo ouvir isso e praticar isso assim por diante. A gente não lembra, né? Mas é bom que a gente saiba. Não que a gente deva se achar por causa disso. Se a gente se achar, a gente queima o mérito na hora, né? Porque, enfim, se a gente tem esse mérito todo, por que a gente está com a cara que a gente está, né? Mais ou menos isso. Então, enfim, essa é a notícia boa da noite, né? Agora começa o resto. Aí ele vai dizer assim, aí ele vai começar a contextualizar isso tradicionalmente. Tradicionalmente, você vai ver que a abordagem se divide em três. São chamados três veículos. Né? Por que veículos? Essa pessoa acorda no meio de alguma coisa, tem um susto assim. E agora, o que eu faço? Existem três tipos de veículo que a pessoa pode entrar. Dito assim, não fica muito legal, porque parece que tem um veículo 4x4, power, assim, tem uma Ferrari, né? E tem um Fusca meio entupido, né? Que não anda direito, está com os pneus meio quebrados, assim por diante. Né? Não é isso. Vocês vão ver que o mesmo carro ele pode apresentar diferentes faces, um pouco isso. Né? Mas aqui é como se fosse distinções pedagógicas que estão acontecendo. Né? Não que a gente ache que tem alguém no carro tal e outro que está no outro, e são coisas imutáveis. Não é isso. Mas ele vai dizer. E qual é que é a origem desse ensinamento supremo? Ele veio do Buda perfeito, o quarto de 1002 Budas, vê como ele é preciso, que aparecerão no decorrer deste éon afortunado. Então, o Buda Shakyamuni é o quarto, para quem não sabe, né? Então, teve o Buda Kashyapa, que foi o Buda terceiro, o Buda dessa era. Depois veio o Maitreya, que é o quinto.
E o milésimo segundo é ele mesmo, do Jung Rinpoche. Tá lá nos textos. Né? Ele não fala, mas enfim, vai ser ele. Então, uma época afortunada, porque tem eras em que não existem Budas. Ou seja, surge a vida e não tem uma lucidez lá dentro. É um dia que aquilo acaba, é como um sonho, né? Você acorda dentro do sonho, vive aquele sonho, e o sonho termina. Mas não tem um momento que a pessoa se dá conta que é só um sonho. Existem esses períodos em que não tem ninguém que se dá conta do que está acontecendo. É simplesmente seguir. Né? Tem momentos que isso acontece. A gente está num momento desse que isso aconteceu. Nós próprios estamos vivendo uma época em que esse ensinamento ainda existe. Vocês vão ver amanhã no Sutra do Diamante, é muito interessante, porque o Sutra do Diamante é um ensinamento dado pelo Buda enquanto o Buda estava vivo. Ele foi memorizado. Né? Enquanto o Buda estava vivo, ou seja, 500 anos antes de Cristo, naquela época se dizia assim, no longínquo tempo, 500 anos depois. Mais ou menos nós, a gente está em 2019, a gente vai pensar, 2519, para nós é impossível, né? Mais com os dados ambientais e climáticos, a gente acha que não vai nem ter vida aqui, né? Vai sobrar as baratas e uns outros seres assim, biônicos desses, né? Ou não muito mais do que isso, né? A gente não sabe se vai ter ar para respirar, se vai ter água, se já não vai ter derretido tudo, né? O oceano não vai ter subido, assim por diante. As perspectivas não são muito boas. Aí vocês calculem, né? Eles achavam que 500 anos depois da vida do Buda era um período assim, super estranho, que ia ser um milagre se alguém se conectasse ao Dharma. A gente está mais de 5 vezes desse período. Não, a gente é a prova do milagre. Né? Então, esse é um milagre que o Dharma ainda está vivo, mais ou menos isso. Além disso, embora todos os Budas exponham o Dharma dos 3 veículos da mesma maneira, apenas Shakyamuni revelou, numa época em que os seres humanos viviam cerca de 100 anos, o veículo diamantino do mantra secreto. Os ensinamentos falam sobre isso, né? Períodos em que a vida vai diminuir, né? A expectativa de vida vai diminuir. Não é difícil a gente imaginar isso, porque a gente está no ápice agora, né? Agora é só ladeira abaixo. A gente começa a ver os prognósticos, assim, né? Grandes migrações acontecendo por questões ambientais, né? Climáticas, né? Falta de, assim, secas muito grandes, calores muito fortes, muito intensos, né? Cheias em regiões, secas em outras, né? E possibilidade de cultivo, de agricultura, assim por diante. Né? Isso é uma questão de tempo. Então a vida vai começar a degenerar, né? Porque não tem como. Não tem como manter isso para o tanto de gente que tem por aí. E com a expectativa de padrão de vida, né? Não tem como. Então, naquela época do Buda, o Buda já viveu 80 anos. Né? Eu fico imaginando, naquela época era quase um Matusalém. Né? Mas se dizia que já se chegava a 100 anos. Né? Então a gente ainda está na época que se chega a 100 anos. Né? Mas vamos vendo. Né? Então o Buda ele revelou os 3 veículos. Né? O veículo, além do mais, o veículo diamantino do mantra secreto. Então ele diz assim, segundo a doutrina fundamental dos Shravakas e Pratyekabudas, que é o primeiro veículo, nosso professor Shakyamuni, que tinha faculdades excelentes e aguçadas, primeiro acumulou mérito por 3 éons incontáveis. Um éon, pessoal, é uma unidade de tempo, assim, incomensurável. Porque, dito de modo assim, mais tangível, um éon é como se fosse de uma centelha do princípio do universo até a dissolução completa desse universo. Não tem como botar em anos, né? Mas, enfim, os astrônomos calculam que já se passaram, acho que em torno de 15 bilhões de anos, assim, mais ou menos, e que tem mais, talvez, uns 15 para frente, sabe lá do jeito que a coisa vai, né? Mas é mais ou menos o período de princípio e dissolução completa, de experiência de universo, né? Dentro de uma bolha específica. Então é uma coisa muito comprida, né? Então o Buda, o Shakyamuni, ele acumulou mérito por 3 éons incomensuráveis, assim, nem muito tempo. Purificou obscurecimentos por mais 3. Imagina. Por fim, atingiu a perfeição do estado búdico. De acordo com este ponto de vista. Vocês vejam como ele é impressionante, né?
Então ele coloca isso em perspectiva. Ele não vai dizer que esse é o jeito. Ele não diminui, ele não exclui, ele não critica. É uma perspectiva, ou seja, é possível dessa forma. Ele era um homem comum que atingiu a iluminação devido à acumulação de mérito e a purificação de obscurecimentos. Ou seja, aqui é a visão causal. É como se Isso não é difícil da gente ver as coisas assim, né? Porque é muito fácil a gente imaginar que a iluminação ela é o resultado da nossa prática. A gente acredita nisso, né? É quase uma bonificação. Eu suei tanto, tanta dor nas costas, dor no joelho, e tanto retiro, e tanto arroz integral que eu comi, fiquei tanto tempo sem comer chocolate, tanto tempo sem dizer palavrão, qualquer coisa assim. Meditei um monte, foquei a mente, vai ver, né? É como se estivesse gestando algum lugar, que a gente não sabe muito bem aonde, a tal da iluminação. Tem um mestrezinho maravilhoso, né? Chamava Joshu. Aí tem uma história que se conta do Joshu, que é assim, né? Joshu estava no mosteiro, ele era o mestre. Um dia ele se levanta e vai ver o que os alunos estavam fazendo. Então ele era do tipo perigoso, assim, né? Aí ele vai atrás de um monge. Aí quando ele encontra aquele monge, ele vê que o monge está sentado fazendo meditação. Está sentado numa almofada. Aí ele vira para o Joshu e diz assim, desculpa, o Joshu vira para o monge e esse diz assim, o que você está fazendo? Aí o monge diz, eu estou fazendo zazen, mano. Você não está vendo, enfim, o senhor que me ensinou esse negócio. E por que você está fazendo zazen? Aí o monge diz, não, porque eu quero atingir iluminação. Aí o Joshu diz, tá, entendi. Ele não fala nada, ele vai embora. Aí quando ele vai embora, o monge fica meio assim, né? O que deu nele agora vir aqui fazer essas perguntas estranhas? Aí ele vai atrás do mestre. Quando ele encontra o mestre está pegando uma telha de barro e está polindo a telha, assim, está limpando. Né? Ele disse, o senhor está fazendo o quê? Eu estou polindo a telha de barro, não está vendo? Sim, mas o que o senhor quer fazer? Onde é que o senhor quer chegar com isso? Aí ele disse assim, olha, eu estou polindo essa telha de barro porque eu quero obter ouro. Ele disse, e o mestre surtou. Ele disse assim, olha, o senhor, desculpa dizer isso para o senhor, mas o senhor nunca vai obter ouro polindo uma telha de barro. Aí ele vira para o aluno e diz assim, e quem disse que você vai atingir a iluminação fazendo zazen? Aí o aluno fica sem entender nada, né? Porque, enfim, aquele devia ser o resultado, né? Faz um tanto de zazen e tem a iluminação, né? Mas é como se fosse uma abordagem do caminho em que aquilo surge como um resultado, né? Eu brinco que é como se fosse quase um consórcio. A pessoa vai pagando as prestações com a prática, onde ela é contemplada pela iluminação. Mas é um caminho muito difícil, porque a pessoa vê aquilo como separado dela, né? Então ela se vê numa condição, é como se tornar um Buda, a pessoa não consegue deixar de ver como o Buda seria assim, seria eu num dia bom, né? Um dia que eu não acordo de pé esquerdo, um dia que a pessoa não está no inferno astral, a pessoa imagina que é ela melhorada. É como se fosse difícil a pessoa imaginar alguma outra coisa senão isso, né? Mas não é. Então a gente vai ser desafiado a ultrapassar uma dimensão de pessoalidade, especialmente de resultado. Mas aqui é o limite, né? Esse é o teto dessa abordagem. Então ele vai dizer isso. Então uma pessoa é um homem comum, tipo nós assim, ou pessoas comuns no caso, né? Que atinge a iluminação devido à acumulação de mérito e purificação de obscurecimentos. Então é como se fosse algo que a pessoa coloca em marcha para fazer. Né? Agora, a visão do Mantrayana secreto, do grande veículo do Vajrayana, entretanto, é que o Buda atingiu a realização do Dharmakaya, ou seja, natureza primordial, consumando o próprio benefício inumeráveis anos atrás. Ou seja, aquilo, a pessoa já tem isso, a iluminação já está presente. A pessoa não consegue devolver a iluminação. Tem uma outra perspectiva, a pessoa não consegue devolver aquilo, não tem como escapar. Foi o seu Rupakaya, ou seja, corpo de manifestação que veio a este mundo por compaixão, para benefício dos outros, aparecendo como um Buda Shakyamuni. Ou seja, a natureza primordial, Samantabhadra, emana por compaixão o próprio Buda. Ou seja, a gente, no nosso contexto, a natureza primordial já se manifesta o tempo todo.
O fato da gente estar vendo o que a gente está vendo, a gente está pensando o que a gente está pensando, a gente está lidando com o que a gente está lidando, isso só é possível por causa da natureza primordial, não por outra coisa. Então, ao invés da gente imaginar que a gente faz algo para obter outro, no caso a iluminação, a gente começa a se perguntar como é que a gente vê isso que já está acontecendo. A pessoa se desarma. Então, é nesse contexto aqui que ele vai sempre se reverter. Uma emanação da compaixão, que vem de cima, vamos supor assim, necessariamente aparece para o benefício dos habitantes deste mundo sansárico. E para ajudá-los, manifesta-se de uma forma que esteja em harmonia com a condição desses habitantes. Ou seja, pela compaixão dos Budas, a gente é alcançado dentro das limitações das nossas revelar o fato de que a gente já está totalmente imerso dentro disso. A gente só não está sabendo como é que a gente se dá conta, né? Então foi por isso que o Buda demonstrou os 12 efeitos de um ser iluminado. Ou seja, ele desceu do paraíso de Tushita, nasceu nesse mundo humano, aí ele cresceu, foi educado, ele casou, teve filho, ele abandona o lar, ele vira um monge, ele medita, ele desiste daquilo, ele tem iluminação. Então, é um por um dos feitos do Buda. Ou seja, como se fosse uma trajetória pessoal, né? Uma biografia, como se fosse uma novela, né? Um livro, em que a pessoa vai tendo cenas dos próximos capítulos. Né? Então tem um certo drama. Né? O Buda nasceu, aí o Buda nasceu assim. Aí o Buda cresceu, aí o Buda casou, aí enfim, aí o tititi do casamento do Buda. E aí as fofocas que rolaram, aí o Buda teve... E aí o Buda traiu, o Buda não traiu, e a mulher do Buda traiu, o Buda não traiu o Buda. Enfim, aí tá quase tititi tudo, né? Então isso aparece num contexto, assim, mundano, que enfim, a gente anda, né? Posteriormente, o Buda girou a roda do Dharma para o bem dos seres, ensinando de acordo com as várias necessidades e pontos de vista específicos de cada um. Isso é muito interessante. Então não é que o Buda deu um ensinamento monolítico. Ele estava sempre olhando para cada um, porque cada um é cada um. Tu não tem como passar uma régua e dizer que todo mundo é igual. Tu não é assim, uns são melhores, outros são piores. Não é nesse sentido. É que cada um vê as coisas de um certo jeito. É simples. Não tem como imaginar que o que funciona num lugar vai funcionar no outro, porque os lugares são diferentes. Não é um pior ou melhor, é simplesmente diferente. Não tem um ranking, né? O Buda não anda nesse sentido. Então isso é muito importante porque, embora num sentido muito sutil as prisões sejam iguais, não tem diferença, ou seja, apego é apego, não importa onde, aqui no Japão é igual. Agora, a forma com a qual a pessoa vai se sentir apegada e o meio hábil que tu vai utilizar para entrar no mundo da pessoa e dialogar com ela não tem como ser igual. Porque as pessoas vão ter experiências um pouco diferentes. Agora, no princípio sutil é o mesmo. Né? Então, no aspecto grosseiro, a gente naturalmente vai encontrar diferenças. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, para aqueles de capacidade mental limitada e menos karma positivo, ele demonstrou o caminho dos Shravakas Pratyakabudas, cuja ênfase principal é evitar desvirtudes ou ações não virtuosas em palavras e ações. Ou seja, isso aqui é como se fosse a essência do bloco -1, né? Bloco 0. Né? Ou seja, a pessoa não vai conseguir refletir sobre o sentido da vida, a natureza primordial e assim por diante. Por quê? Porque a pessoa está dentro de um looping. Porque a gente tem que ajudar a pessoa a tirar o pé do acelerador. Como é que a pessoa pode fazer para não piorar a situação? Meio hábil. Não é que a pessoa está condenada àquilo, mas é como se fosse muito difícil a pessoa conseguir pegar alguma outra coisa naquele momento. Porque naquele momento, o que ela sente que ela precisa é muito transitório, muito impermanente. Então ela vai precisar de uma habilidade de tirar o pé do acelerador. É só a gente olhar para nós mesmos, né? E não olhem para os outros, olhem para vocês mesmos. Isso é a nossa situação. Ou seja, tem momentos em que a gente se encontra tão alterado, tão agitado, que tudo que a gente precisa é parar um pouco, respirar fundo. Porque se naquele momento da nossa loucura alguém nos chegar e falar da natureza primordial, nós vamos virar a cara e fazer outra coisa. Porque naquele momento não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque naquele momento a gente não está no lugar
de onde que possa, então, ser o remédio eficaz. Então, a gente precisa como que se colocar na posição em que o remédio eficaz funcione. Naquele momento, tirar o pé do acelerador. Pisar um pouco no freio, assim, diminuir um pouco a rotação. Né? Então, aqui é assim, diminuir a confusão. Porque, do contrário, a pessoa vai se sentir sempre atingida. Né? Vocês observam isso. Ou seja, a gente se sente... A pessoa está fazendo bobagem, não é que tem uma coisa moralista acontecendo. É que toda vez que a pessoa se dá conta, ela se vê ou perseguida, ela se vê cobrada, ela se vê ocupada com aquilo. Então, isso é um problema. O problema da ação não virtuosa não é a ação em si, é que a pessoa fica muito ocupada com aquilo. Ela fica muito ocupada tendo que lidar com aquilo, com as consequências daquilo. Com aquilo pode vir. Será que as pessoas vão descobrir que eu fiz isso? Será que aquilo outro? Como é que agora a pessoa se vê dentro de algo que ela não consegue simplesmente pegar e sair? Ela se vê enredada. Um dia depois do outro, aquilo ocupa a mente dela. Se a pessoa for tentar parar para fazer meditação, ela talvez simplesmente fique tentando encontrar saídas. E essas saídas elas nunca vão resolver, porque a pessoa pega uma coisa condicionada para resolver uma outra coisa condicionada. Então, troca 6 por meia dúzia, tudo tempo. Então, aquilo nunca vai ser realmente efetivo. Né? Então, nesse momento, o Buda vai falar isso. Né? Mas ele disse outras coisas. Para os seres com maior capacidade e excelente mérito, ele ensinou Mahayana. O caminho que enfatiza o treinamento da mente, o cultivo da bodhicitta. Então, assim, depois que a pessoa está um pouco mais calma, faz sentido tu falar de bodhicitta. Vocês observem os tempos de hoje que a gente está vivendo. Está um tempo muito difícil. Por um lado, né? Tem muitas coisas maravilhosas acontecendo. Mas a gente está chegando num tempo em que, por exemplo, falar de compaixão está um pouco estranho. Porque é como se fosse um nível de fraqueza, né? Não que talvez não tenha sido assim no passado, né? Mas está ficando particularmente estranho, né? Porque é como se fosse um nível de complacência. Um nível de pessoa ficar um pouco amolecida demais, né? Então está um pouco estranho. Também tu começa a falar em paz, fica um pouco estranho, porque começa a surgir uma sensação de militarização, das pessoas se armarem assim por diante, de violência. Muito difícil. Então, isso são tempos difíceis, né? Então, ele vai dizer que, ou seja, para a maioria dos seres talvez não vai fazer muito sentido tu falar de compaixão, tu falar de paz, assim por diante. Agora, para aqueles que, a pessoa que está num momento em que ela tem uma visão um pouco mais ampla das coisas, ela vê que isso faz todo sentido. Então começa a surgir o caminho que enfatiza o treinamento da mente e o cultivo da bodhicitta. Aqui, os votos e preceitos relativos ao corpo e à fala, eles são ensinados como sendo auxiliares, como se houvesse uma troca de perspectiva. Na perspectiva anterior, o ponto central era os preceitos, ou seja, não fazer bobagem. É como se fosse a sensação tradicional que a gente tem de uma religião. Sempre como algo aparentemente um pouco proibitivo. O que a pessoa pode, o que a pessoa não pode, o que a pessoa deve, o que a pessoa não deve. É como se a visão de religião, e não é muito difícil da gente chegar lá, tivesse sempre algo ligado a um aspecto de conduta, de moralidade. É como se isso fosse o ápice da coisa. A pessoa se dá conta que isso é um nada, isso é insuficiente totalmente. Além do mais, é super contraditório, porque tu chega num lugar, aquilo parece apropriado, tu chega num outro lugar, aquilo não é apropriado. Aí tu tenta obrigar as pessoas a se encaixarem em algo, aquilo fica super estranho. Botar as pessoas a se vestirem de uma cor, outras de outra. Mais ou menos assim. É estranho isso. Então aqui ele vai dizer o seguinte, os votos e preceitos, eles são, assim, auxiliares, porque o ponto principal é a bodhicitta. Você descobre, começa a treinar a mente, gerar compaixão para o benefício dos seres. E esse é o ponto. Aí ela descobre que se ela cuidar um pouco das relações, aquilo facilita um monte a vida dela. Mas aquilo deixa de ser a cenoura que ela sai correndo atrás. Aquilo é algo que ajuda ela. Não que é algo menor, mas o que ela tem como ponto principal é muito mais amplo, que é o cultivo da bodhicitta. Por fim, para os seres cujo horizonte mental e reserva de méritos são ainda maiores, que estão prontos para recebê-los,
O Buda transmitiu os ensinamentos do veículo resultante do mantra secreto do Mahayana, que vão muito além das doutrinas dos veículos causais. Então aqui não é que a pessoa abandona a causalidade, ela descobre que a causalidade não tem base. Isso é muito impressionante. Isso é o que a gente faz, né? O tempo todo a gente vai ser desafiado a olhar isso. A causalidade não tem base. Porque a pessoa descobre que o que fez surgir a sensação da casa dela não foi os tijolos. Foi um aspecto sutil. No exato dia que a pessoa acordar, olhar para esse lugar, ela pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. A casa desaparece. Não é que os tijolos caem, mas é como se caíssem. Né? Então, porque a pessoa descobre que ela não se relaciona com a materialidade das coisas. A gente, quando olha uns aos outros, a gente não se relaciona com os fios de cabelo. A gente se relaciona com a imagem interna que a gente tem. E essa imagem interna, ela não necessariamente vem da materialidade. Porque se ela viesse, ela deveria infinitamente permanecer ali. A gente vê que não é o caso. A gente vê que a gente olha para as pessoas, vê uma coisa, daqui a pouco a gente pisca e vê outra. A gente não sabe como é que a pessoa mudou, mas a gente vê e não reconhece mais. É simples. Então a causalidade, ela não diz respeito a uma coisa grosseira, é uma coisa muito mais sutil. Então isso aqui, o mantra secreto. Então isso é a explicação curta do que seriam os 3 veículos. Né? Bonito isso. Porque ele não vai dar nome, dizer, esses seres que vivem em tal lugar, não sei bem o quê. Somos nós mesmos. Em diferentes horas do dia a gente até pode pensar, né? Em diferentes circunstâncias da nossa vida, a gente vê que tem momentos em que a gente tem um tipo de perspectiva, outros momentos a gente tem outro. Depende um pouco. Né? Vai ser bonito a gente olhar isso nesse sentido. Então a gente vai parar por aqui hoje. Né? A gente vai deixar essa parte de refúgio, bodhicitta, para a semana que vem. Então a gente olhou essa parte dos 3 veículos. Né? Eu pensei em deixar um tempinho aqui para a gente conversar também. Né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa dessa etapa que a gente viu, né? A gente tem um tempo. Oi, Henrique. Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo bom? Então, às vezes a gente vê sendo associado a uma escola ou a uma linhagem específica, sabe? Uhum. Tipo, Shravakayana, ou o primeiro veículo seria Theravada. O Hinayana. É, isso. Aí Mahayana é o Zen e Tibetana é Vajrayana. Uhum. Tu vê que faz sentido dessa forma ou é melhor pensar em aspectos até que nós passamos na nossa prática? Existe um momento que o primeiro veículo é mais adequado, entende? Como se fosse algo progressivo no nosso caminho. Não, melhor essa segunda opção. Eu acho a primeira super estranha. Porque, por exemplo, aí tu observa assim, né? Quem é que vai dizer que está praticando o caminho inferior? Ninguém vai bater no peito e dizer, olha pessoal, eu sou praticante do caminho inferior. Ninguém diz isso. É sempre alguém querendo criticar o outro. É sempre isso. Né? Aí começam as confusões nas linhagens, né? Porque uns começam a rotular os outros. Sempre dá problema, né? Começa a surgir também uma sensação de superioridade, o que é muito fake. Porque tu já observa assim, primeiro na verdade, primeiro giro da roda do Dharma, que é uma outra forma da gente falar disso, né? Os 3 veículos, né? Eles estão ligados aos 3 giros da roda do Dharma. Então, o primeiro giro da roda do Dharma está ligado a esse Pratyekabuddhayana, Shravakayana. O que diz respeito ao primeiro giro da roda do Dharma? Né? Diz respeito às 4 novas verdades, por exemplo. Primeira nova verdade é a existência do sofrimento. Aí pergunta, alguém aqui está livre do sofrimento? Depois, né? Aí a pessoa olha assim, quem é que aqui não está com uma sensação de que isso pode acontecer a qualquer momento? Pois é, inclusive hoje, nesse momento, daqui a pouco vem um mosquito, daqui a pouco vem uma dor de cabeça, daqui a pouco alguma coisa. A pessoa descobre que ela está imersa naquilo. Então, melhor não rotular ninguém, porque o Dzongsa Rinpoche ele tem muito essa postura. O Lama Santen, obviamente, né? É como se fossem perspectivas que a gente se dá conta. Né? Então, a gente vê que tem áreas da nossa vida em que a gente sabe que se a gente entrar ali, vai feder.
A gente sabe que tem regiões kármicas que a gente tem uma fragilidade. Se a gente entrar ali, vai dar confusão. Por quê? Porque às vezes a gente, só de imaginar aquilo acontecendo, a gente já fica encrespado. A gente já fica começando a pensar alguma coisa meio estranha. Então a gente evita. Então é isso. A gente tem uma postura Shravakanya Pratyakabudayana. Não vamos chegar muito perto, porque nesse momento não dá. Mas a pessoa faz isso numa perspectiva que ela está vendo que ela precisa fortalecer. Ela tem umas coisas para purificar. Tem outras áreas em que ela já não necessariamente sente que isso acontece. Mas ela já consegue ter compaixão, ela já consegue ver isso acontecendo. Isso é muito mais interessante. Então, ela descobre que tem áreas da vida que ela consegue ver isso. Tem áreas da vida que ela consegue liberar. Ou seja, ela consegue rir daquilo. Ela sabe que aquilo não tem essa densidade toda. Aquilo é um pff na mente dela. Então ela ri, aquilo já não pega mais ela. Então isso é como se fosse o terceiro giro, né? Dito de um modo ampassando, a gente vai aprofundar isso. É claro que é muito mais complexo. Mas dito de uma maneira curta, né, é um pouco nessa direção. A pessoa sabe que aquilo é uma coisa da mente dela que não tem base nenhuma. Né? Então é como se houvesse uma absolvição da realidade por completo. Então a gente se dá conta de que a gente oscila dentro disso. Né? Às vezes aquilo que a gente achava que estava no terceiro veículo, daqui a pouco aquilo se mostra um karma primário que a gente nem sabia que tinha fora, a gente é rebaixado. Vai lá para a terceira divisão, aquela. É tipo um videogame, a pessoa está na última fase, assim, quase terminando o jogo, a pessoa morre. Começa tudo de novo, volta várias casinhas, né? Tem que começar tudo de novo. Então esse é o nosso show, assim, né? Então a gente vê que isso é uma coisa, é um mosaico, né? Muito complexo. Então é melhor olhar dessa forma, né? A gente vai olhando os três juntos, né? Mais adiante, a gente vê que todos eles são emanações de meios áreas do benefício dos seres, né? Então a gente não tem que congelar ninguém, né? Agora, se a pessoa estiver presa a uma perspectiva do samsara, do dharma, por exemplo, ela começa a querer botar num ranking, né? Então, eu recebi tal ensinamento, eu pertenço a tal sangue, meu mestre e tal, né? Aí a pessoa olha meio que categorizando tudo, né? Um samsara específico que começa a surgir. Mas é melhor a pessoa não fazer isso. O sectarismo ele começa dessa forma, né? Aí começa toda a confusão subsequente. Né? Isso é matemático que vai acontecer. Mas isso é um tema que nos toca muito, né? Não necessariamente o tema do sectarismo, né? Mas também, né? Porque a gente olha para outras tradições, não é muito difícil a pessoa começar a rotular aquilo, né? Mas a gente se dá conta dessas diferentes abordagens, né? A abordagem da causalidade grosseira, a abordagem do início da compaixão, do treinamento da mente e a abordagem da liberação, da lucidez. Né? Então essas abordagens elas andam juntas, né? Isso que ele está dizendo aqui para nós. Né? Não está tão difícil até agora, né? Eu acho. Acho que está indo, né? Bom, então eu acho que é isso, né? A gente vai ficar por aqui. Amanhã a gente vai, então, começar o Sutra do Diamante. Né? Então, essa gravação que eu vou enviar amanhã para vocês, para todo mundo também. Né? E aí a gente vê o Sutra do Diamante. Aí aquilo sim é muito impactante. O Sutra do Diamante ele é todo essa... É muito interessante porque ele dialoga um pouco com isso que a gente está vendo aqui. Ele é um diálogo da terceira abordagem com a primeira, de modo mais direto. Mas a segunda surge muitas vezes no meio. Né? Então a gente vai ver isso. Então é isso. Obrigado pela companhia. E a gente segue conversando. A gente faz uma dedicação curtinha aqui para finalizar. Né? Para que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal, da paz e da compaixão, Sua Santidade, o Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que então, muito obrigado. Até de repente. Obrigada, Henrique. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau, Henrique. Até amanhã. Até Falou, amanhã. Henrique.